Dentro do processo comercial tem um lugar ali que é mágico, que você tem que cuidar muito bem, que é esse lugar aqui, olha só. Eu tenho o anônimo vira uma levantada de mão, e aí a levantada de mão vira um atendimento, tá? Então eu tenho aqui o vendedor, digamos que aqui seja o vendedor, você não vai chamar de vendedor, você já sabe disso, você vê meus vídeos aqui. O vendedor está atendendo a levantada de mão. Ok, aqui é a levantada de mão. E a gente sabe que essa levantada de mão ou vai virar um cliente, né, vai virar um cliente, ou vai virar um não cliente. Ou seja, ele não vai comprar. Então vai virar um não cliente. Então aqui é o não cliente. Então aqui, ou a levantada de mão vira um cliente, ou a levantada de mão vira um não cliente. Tá aqui, simples assim, normal. Se a levantada de mão vira um cliente, é porque a gente diz que ela tomou o caminho do sim. A pessoa falou, vou comprar. Então ela tomou o caminho do sim. Se a levantada de mão vira um não cliente, obviamente, é porque ela tomou o caminho do não. Não vou comprar. Vira um não cliente. Pronto. E lembra que aqui tem coisa para trás aqui, né? Se você não viu ainda esse sistema aqui dos 9 públicos, você tem que ir, vou falar para o meu time colocar aqui um vídeo para você assistir, para você entender isso que eu estou falando aqui, tá? Que é o vídeo que eu desenhei os 9 públicos e as possibilidades de você vender, tá? Então, esse triângulo aqui de atendimento, cliente, não cliente, esse triângulo aqui é um triângulo de ouro, é um triângulo mágico que você tem que o tempo todo olhar para ele e entender como que você lida com ele. Como assim? Olha só, quando você faz uma venda e você ganha um cliente, você tem que ir lá no seu cliente e você tem que fazer uma pergunta para ele. A pergunta que você vai fazer para o seu cliente é a pergunta: por que você comprou? Por que você comprou? Por que essa pergunta é tão importante? Porque quando você pergunta por que você comprou, você descobre um argumento de vendas. Você descobre por que ele comprou. Qual foi o argumento, qual foi o motivo pelo qual ele comprou. Quando você pergunta para ele por que você comprou, você descobre o argumento que fez ele comprar. Logo você pega esse argumento e a resposta dessa pergunta, você faz o quê? Você começa a usar a resposta dessa pergunta lá na levantada de mão, para o vendedor usar cada vez mais esse argumento. Exemplo, muita gente compra de mim porque eu estou há muito tempo no mercado. Estou há muito tempo. Eu estou no mercado de vendas, de negócios, comecei com marketing digital desde 2005. Então eu estou há quase 20 anos no mercado. Já passou gente, já sumiu gente, já levantou gente, já desceu, já caiu, já levantou de novo. E eu continuo aqui no mercado, e crescendo, e vendendo, e conectando com mais gente, tudo, e fazendo dinheiro e tal, etc. Estou há 20 anos no mercado. Então as pessoas pensam assim, pô, eu já vi um monte de gente que sumiu, apareceu e sumiu. O Conrado está há 20 anos nesse mercado. Há 20 anos ensinando empresários e implementando processo comercial. 20 anos. Não tem como esse cara ser ruim. Não tem como, impossível. Se ele fosse ruim, ele tinha sumido do mercado já. E as pessoas continuam falando bem, falando bem. Então, quando alguém que compra fala isso para um vendedor meu, o meu vendedor ganha um argumento que é, olha, inclusive, se você, aqui na parte da levantada de mão, se você está pensando em comprar do Conrado, deixa eu te falar uma coisa, comprar ou não comprar, entrar ou não no nosso programa, deixa eu te falar que a gente está há 20 anos no mercado. Teve um monte de gente que já sumiu do mercado, que já apareceu, que já sumiu, e o Conrado continua no mercado, lá, 20 anos no mercado. Quer dizer, eu aprendi esse argumento com o cliente que comprou.
O cliente que comprou me falou, eu comprei porque o Conrado está há 20 anos no mercado. O vendedor fala, olha, se você está decidindo comprar ou não, entrar ou não no nosso programa, saiba que ele está há 20 anos no mercado. Ou seja, cara, não tem como ser ruim. Não dá, é impossível ser ruim. 20 anos depois, não dá. Nem que eu fosse ruim no início. Não dá, 20 anos depois eu tinha que ter aprendido alguma coisa. Ou seja, isso eu ganho um argumento de vendas. Essa pergunta é super importante para o seu cliente. Por que você comprou? Porém, tem uma outra pergunta importante também, que eu considero ainda mais importante, que é a pergunta para o não cliente. O cliente que comprou, eu pergunto por que você comprou. E aquele que não comprou? Eu pergunto por que você não comprou. Quando eu pergunto para ele por que ele não comprou, eu desculpo, nem todo mundo vai responder. 20%, 30% vai responder e está tudo certo. Mas quando eu pergunto para ele por que ele não comprou, a resposta vai me trazer uma objeção. Qual a objeção, qual o motivo que fez com que ele não comprasse? Daí acontecem duas coisas. Primeiro, ou essa objeção é contornável, dá para contornar. Ah, eu não comprei porque você não entrega na minha cidade. Mas como assim? A gente entrega na sua cidade. Ou ela é contornável, eu não comprei porque não estava na minha melhor data do cartão. Mas e agora? Agora tá, então vamos comprar. Ou ela é uma objeção contornável, ou ela é uma objeção não contornável. Exemplo, não, eu não contratei o seu serviço de odontologia porque eu mudei, sei lá, para o Canadá. Não vou aí para o Brasil só para fazer uma consulta uma vez por mês. Não tem como contornar um negócio desse. Então, ou ela é contornável ou ela não é contornável. Se ela é contornável, da objeção, você vai criar o que a gente chama de contorno de objeção. Você vai reunir o seu time e você vai falar o seguinte, time, seguinte, a gente está com uma objeção, que é a objeção de tem que falar com o meu sócio. Como que a gente pode contornar essa objeção? E daí todo mundo vai falar, vamos fazer isso, vamos falar aquilo, e vão sair algumas ideias muito boas. Uma vez que você criou o contorno da objeção, você vai treinar o seu vendedor nesse contorno de objeção. Porque a partir do momento que ele sabe como contornar essa objeção que tirou uma venda dele, ele já sabe como contornar a objeção e impedir que a próxima venda da mesma objeção também seja tirada dele por causa dessa objeção. Exemplo, objeção de tá caro. Ah, tá caro. Tá caro. Por exemplo, para mim, nosso programa. Ah, não, esse preço aí tá caro, nossa, é muito caro. Algumas maneiras como eu contorno essa objeção. A gente tem 11 maneiras de contornar essa objeção. 11. Primeira maneira, caro com relação a quê? Clássico. É o que todo vendedor aprende. Como é caro com relação a quê? Para você isolar a objeção do cara e entender com o que ele está comparando. Tem uma outra maneira que é, por que você acha que está caro? Por que você acha? Não é porque está caro, é por que você acha que está caro? Daí você vai entender quais são os motivos dele falar que está caro. Terceira maneira de você contornar sua objeção. Tá, mas caro é o preço que você está pagando por não ter esse produto. É o preço que você está pagando por não estar nesse programa. Isso é caro. Quanto que tem custado, no meu caso, né, eu implemento processos comerciais. Uma coisa que eu falo é, quanto que tem custado para você não ter processo comercial? Quanto que tem custado para você não conseguir aumentar o ticket médio? Só vender com desconto. A conta nunca fechar no final do mês. Quanto que tem custado para você não ter controle sobre os seus números? Você depender de um único vendedor ou você ser o único vendedor? Você ser o processo. Se você não tem processo, o processo é você. Quanto que tem te custado não vender o suficiente para fazer uma viagem legal com sua família? Quanto tem te custado isso? Isso é caro. Implantar processo comercial é barato. Isso aí é caríssimo. E detalhe, enquanto você não resolve, você continua pagando esse boleto do não resultado.
Todo mês você paga o boleto do não resultado. Todo santo mês você paga o boleto do não resultado. Isso é caro. Isso fica cada vez mais caro, porque cada mês você está acumulando. Não é melhor resolver isso? De uma vez por todas? Ao invés de você ficar postergando? Você acha caro a solução, mas não está achando caro o problema? O problema é muito mais caro que a solução. Ó, não dá nem para comparar. Essa é uma outra maneira que eu contorno essa objeção de caro. Então, tem 11. Então, quando você descobre a objeção, você cria o contorno da objeção, ou seja, como contornar a objeção, como dar a volta nela e seguir o seu caminho, e aí você treina o vendedor. Com isso, o que passa a acontecer é que o vendedor, cada vez mais, ele ganha argumentos de venda da pergunta por que você comprou dos clientes, e ele ganha contorno de objeções para evitar o caminho do não. Então, com isso, cada vez mais, ele vai diminuindo o caminho do não e fortalecendo o caminho do sim, aumentando a taxa de conversão dele. Porque ele tem os argumentos que vendem e ele tem os contornos das objeções que fazem com que ele não venda. Ele vai diminuindo o caminho do não, aumentando o caminho do sim. Diminuindo o caminho do não, aumentando o caminho do sim. Num processo que sempre vai melhorando, né? Um processo que é cada vez mais otimizado, cada vez melhor, aumentando a taxa de conversão dele. Então esse triângulo aqui de quase cliente, que é o atendimento, cliente e não cliente, é um triângulo mágico que você tem que olhar para ele com muito carinho dentro do nosso processo comercial, porque é isso aqui que vai fazer com que o seu time comercial melhore cada vez mais a taxa de conversão em vendas e com isso aumente cada vez mais o retorno sobre o investimento. Okay? Então é isso, até o nosso próximo vídeo.